Nós vamos dar início à nossa escola dominical e nós estamos aqui com o nosso irmão, amigo, companheiro, E aquele professor aplicadíssimo na Bíblia e na escola dominical para o nosso estudo nessa hora. Eu quero dar um aviso para você que no próximo domingo nós teremos a Santa Ceia, e a Santa Ceia será celebrada aí na sua casa. Nós vamos consagrar os elementos e postar um vídeo para você durante a semana, para você baixar. Ou você que vai estar ao vivo conosco, poderá, na hora da consagração aqui na igreja, também tomar essa semana que vem. Nós vamos criar uma forma, aquelas pessoas que não têm acesso aí à internet, de vir à igreja em horário estabelecido. Vai entrar assim, por família, vai ter sem cumprimento, sem beijinho, e com todos os cuidados necessários para que você possa vir à igreja também tomar a sua ceia em horário marcado. Então nós vamos começar às 8 horas, 8h30. Você durante a semana poderá se inscrever conosco. Durante a semana, através das mídias, nós vamos estar falando com você e passando todas as informações. Professor Luciano, bem-vindo. Deus te abençoe, boa escola dominical. Espero que todo mundo em casa aí. E mande a sua pergunta aí para o professor Luciano. Vamos fazer pergunta difícil aí para ele ter que fazer um exercício do cérebro. Um abraço, professor. Bom dia novamente. Eu estou aqui transmitindo também o que a igreja está transmitindo, então você tem vários meios para poder participar da nossa escola dominical. Bom dia, a paz do Senhor, que essa manhã você possa estar aí animado, com a sua Bíblia aberta, por favor. A nossa classe aqui se chama classe de Bereia, porque nós somos bereianos e abrimos a Bíblia para checar tudo que é dito. E eu quero te dizer que eu vou falar só uma heresia hoje, para ver se você está prestando atenção. E ao dizer aí uma heresia ou qualquer outra pergunta que você tenha, observação, você manda para nós aí. Nós vamos tentar interagir nesse novo jeito de fazer a nossa escola dominical. Vamos ter uma palavra de oração para darmos início? Senhor Deus, na sua presença nós consagramos esse tempo ao Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor já está falando conosco, já falou nessa manhã por meio do culto, dos louvores, e agora que o Senhor tenha misericórdia da gente, continue a falar conosco por meio da tua palavra, que a sua palavra venha nos sarar, nos curar emocionalmente, espiritualmente, nos fortalecer fisicamente, mentalmente, para que nós possamos superar esse momento tão difícil da nossa nação brasileira, do nosso mundo, mas que nós sabemos que no Senhor e na sua palavra nós teremos a vitória, em nome de Jesus. Fala conosco, Deus, é só o que nós precisamos. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos. Cá estamos nós, o segundo domingo diferente da nossa vida aí, distanciamento social. Eu quero ressaltar mais uma vez que distanciamento social não deve ser sinônimo de isolamento social. Nós estarmos distanciados não significa que nós estamos isolados uns dos outros. A igreja é uma comunidade terapêutica. Nós estamos aqui para Deus usar você para que eu seja curado, e Deus me usar para que você seja curado ou curada. Portanto, nesse período de distanciamento social, ligue para alguém, escreva para alguém, mande um WhatsApp, mande um vídeo, fale por uma videoconferência. Você é importante para Deus, você é importante para nós. E aí você, ao entrar em contato com as outras pessoas, você vai mostrar quem é importante
para você. Nós tivemos uma reunião essa semana da nossa igreja, por uma videoconferência, e como foi bom ver o rostinho de cada um, de cada uma, juntos para superarmos esse momento e fortalecermos a nossa igreja. Então, por favor, não transforme distanciamento social em isolamento social. Estamos distantes, mas não estamos isolados uns dos outros. Entre em contato. Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao versículo 24, inicialmente. Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao 24. Eu, dessa vez, escrevi um texto para resumir a escola dominical. Então, você pode escrever aqui para a igreja e a Neide vai mandar para vocês esse texto em PDF para você poder estudar durante a semana. Marcos 5, 21 a 24. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Que situação que nós encontramos aqui, né? Jesus estava na cidade de Decápolis, do outro lado do Mar Morto, era onde ficava a corte de Herodes, uma cidade de depravação. Lá ele pôde pregar, lá ele pôde falar. Teve o fenômeno da rejeição dos gerazenos, que rejeitaram a Jesus, gentios. Jesus volta então para perto de onde ele mora, perto de Cafarnaum, uma cidade muito importante na época, rota comercial ali para muita gente, entre Israel e a Síria e o Império Romano, e encontra esse homem muito importante chamado Jairo. E esse homem então, um dos principais da sinagoga, ou seja, era um guia leigo da sinagoga. Havia sinagogas em todas as cidades de Israel, e dali, provavelmente de Cafarnaum, então era uma sinagoga importante. Ele era uma pessoa importante numa cidade importante. E Jairo decide simplesmente jogar fora a sua reputação, vencer o seu preconceito, abrir mão das suas certezas, abrir mão, colocar em risco a sua posição social, quando ele então se ajoelha diante de Jesus. Por que é que Jairo coloca a sua vida toda em risco, toda a posição que ele tinha alcançado, todo o preconceito que ele foi ensinado? Ele se coloca diante de Jesus e coloca a sua situação em risco diante do desespero. Ele estava desesperado. Ele disse para Jesus: a minha filhinha está à morte. Aquele objeto tão especial do seu amor estava à morte. Então, quando ele se ajoelha diante de Jesus, ele está adorando a Jesus. Ele reconhece a Jesus como Messias. É esse o significado quando ele se prostra diante de Jesus. Sabe, nesse tempo que nós estamos de distanciamento social, esse medo que está na nossa sociedade de ter uma morte traiçoeira, uma morte horrível, que é a que esse vírus está levando no mundo inteiro, esse distanciamento e esse medo nos fez dizer: olha, para tudo que eu quero descer. A economia desacelerou, parou, a educação desacelerou, o trabalho, a correria do cotidiano. Só quem não pôde desacelerar, temos vários profissionais da saúde, de segurança, do setor de alimentação e outros. Aliás, a esses profissionais que não puderam se recolher, nós queremos clamar a Deus a bênção sobre eles, a proteção sobre eles. Eles estão se sacrificando por nós para manter o país minimamente viável e o setor, especialmente de saúde, de alimentação, de segurança, poder nos manter enquanto sociedade. Então, para esses profissionais, se você conhece alguém da área da saúde ou dessas áreas que precisa trabalhar,
Que foi? Pode falar. A Ilka. A Ilka, né? Está aí trabalhando. A Ilka, você possa orar, ligar para essa pessoa, abençoar essa pessoa, ser solidário com ela. É gente muito importante. Mas esse medo que meio que paralisou, não só a gente, mas outros países, está obrigando as pessoas a lidarem com duas situações talvez bastante diferentes para muitos. Primeiro, as pessoas estão tendo a oportunidade e mais tempo para estarem consigo mesmas. Olhar para si mesmo. E estar com aqueles que são os meus mais próximos. Quem é que reside comigo na minha casa? Para quem não é sozinho, é claro. Para quem mora sozinho na sua casa, está encontrando caminhos de conversar com alguém por telefone, por outros meios. Mas muitos, de repente, tiveram que parar em casa e estão tendo a oportunidade de olhar para si mesmos e olhar para quem mora ali, bem pertinho de você. E a pergunta é, quando eu olho para mim mesmo, o que foi que eu encontrei? O que é que eu encontro quando eu olho para mim mesmo? E quando eu olho para essas pessoas que moram comigo, da minha família ou não, o que foi que eu percebi? Eu realmente tenho uma relação de intimidade, de proximidade, de atenção, de cuidado com quem mora comigo na minha casa? Ou, como está acontecendo com alguns, descobre que, na verdade, já estava distante emocionalmente há muito tempo de quem mora com você. A distância já estava lá, só que você não tinha percebido essa distância. E pior, tem gente que, ao olhar para si mesmo, entra em pânico. Porque quando olha para si mesmo, na verdade descobre um vazio. Descobre uma pessoa horrível. Descobre uma imagem deformada. Aquilo que só eu conheço e insisto em esconder. Quando eu não quero mudar, quando eu não quero enfrentar os meus pecados, os meus erros, o meu egoísmo. Eu escrevi nesse texto, eu citei um livro que se chama O Retrato de Dorian Gray, que foi escrito por Oscar Wilde, que o livro é muito bem escrito, muito bom. O autor sofreu muito durante a sua vida pelas suas opções, as suas escolhas. Foi alguém muito perseguido, muito sofrido. Alguém que talvez, ao que tudo indica, não era muito de igreja. Mas o livro que ele escreveu é um livro muito sintomático para os nossos dias, porque esse jovem, esse Dorian Gray no livro, é literatura, não é verdade, apesar que a literatura às vezes é mais verdadeira do que a vida, diz que ele tomou uma decisão, ele era muito bonito, que ele não queria envelhecer, ele queria continuar jovem e belo por toda a vida. E nisso, nesse livro, é claro, ele foi pintado um retrato dele, e nesse retrato ele fez um pedido. Então o retrato envelhecia e ele continuava jovem. E pior, ele, como ficou muito egoísta, muito centrado na sua beleza, na sua juventude, e achava que os outros estavam ali para serem usados por ele, ele não conseguia se relacionar com ninguém verdadeiramente. E cada maldade que ele fazia com as pessoas, aquele retrato expressava, ficava mais feio, mais decrépito, mostrando como que ele era por dentro. Então, por fora, ele era muito bonito, muito jovem, os anos passavam, ele não envelhecia, a imagem que ele passava era sempre de muita juventude, muita beleza, muita vitalidade, mas as pessoas que conviviam com eles, todas sofreram muito, ou morreram, porque ele era uma pessoa horrível, e cada vez que ele abria aquele retrato que ele escondeu num quarto, o que ele descobria é que o retrato estava mais horroroso, mais feio, que marcava mais a maldade que esse homem era na sua vida. Então tem gente hoje que, infelizmente, ao ter esse tempo para olhar para si mesmo,
na verdade está entrando em pânico, porque descobre um vazio que tentava superar na correria do dia a dia, na ginástica, na malhação, nas baladas, no uso do outro como objeto, e agora, ao estar sozinho ou sozinha, descobre que na verdade é uma pessoa horrível, uma pessoa vazia, alguém que não suporta conviver consigo mesmo. Será que chegou o momento que esse quarto escondido, que guardava esse retrato, está sendo exposto para você mesmo? Jesus nos alerta para essa necessidade de nós olharmos para nós mesmos. Lá em Mateus 7, versículo 5, é uma das passagens, que ele diz isso, quando ele fala assim, olha, tira a trave do teu olho, antes de querer consertar a vida do outro, dá uma olhada para a sua vida, vê o que precisa ser consertado na sua vida, tira a trave do teu olho. Então eu diria que esse momento de distanciamento social também é um momento de nós olharmos para nós mesmos e vermos o que precisa ser consertado. Nós todos sabemos que hoje nós estamos numa crise de saúde pública, uma pandemia, mas a nossa sociedade já estava numa crise muito grave, uma crise de egoísmo, uma crise de idolatria, uma crise de pessoas que não sabiam mais se conectar verdadeiramente umas com as outras. O amor se esfriou de muitos, a iniquidade tomou conta. A crise já estava muito profunda antes dessa crise de saúde pública. A nossa sociedade já estava doente, profundamente doente. Então, esse tempo que alguns estão podendo ter de recolhimento nas suas casas, nos obriga e nos dá a oportunidade de curar dessa doença, que talvez seja maior do que a doença trazida pelo coronavírus, uma doença que mata muito mais, a doença da indiferença, a doença de achar que o outro não vale nada, só a minha vida que importa, a doença de não poder não olhar a sua família amorosamente, a doença de achar que a economia é o grande Deus, esquecer a compaixão. Então nós temos uma oportunidade única de restabelecer o contato amoroso com quem está pertinho da gente, às vezes com quem está um pouco mais distante, por meio de um telefonema, um WhatsApp, retomar o contato, ou mesmo com a gente mesmo, olhar o que nós podemos e nós precisamos mudar. Quando a gente vê Jairo simplesmente abriu mão de tudo. Por quê? Porque ele percebeu que tudo não importava nada. Pois o que realmente importava, a única coisa que importava era a sua filhinha, a sua família, servir ao Deus vivo. Quando Jairo percebe que a sua vida estava construída ao redor do nada, ele se volta para o que importa e vai buscar então socorro no único lugar possível. Jairo se prostrou aos pés de Jesus, em público, diante de uma grande multidão, e suplicou insistentemente. Nesse versículo que está aqui em Marcos 5, 22 e 23, quais foram as atitudes que nós percebemos em Jairo? Primeiro, uma atitude de adoração. Jairo se prostrou aos pés de Jesus. Ele adorou a Jesus. Ele reconheceu que Jesus é o Messias. Ele reconheceu que Jesus veio diretamente do trono de Deus para trazer a salvação e poder transformar o mundo. Adorar a Deus é reconhecer quem Deus é. Que Deus é muito mais do que nós imaginamos. Nós não temos capacidade de entender Deus plenamente. Diante da grandiosidade, da amorosidade de Deus,
a única possibilidade é a adoração. É reconhecer quem Deus é. Essa foi a primeira atitude de Jairo. A segunda atitude de Jairo é que ele fez um testemunho público da sua fé. Se você olhar no versículo 21, Marcos 5, 21, havia uma grande multidão. Então, dar um testemunho público da sua fé é algo que Deus está pedindo para nós hoje. Você pode ter certeza que tem muita gente olhando para você e ver como que você vai reagir diante dessa crise, desse pânico instalado na nossa sociedade. É agora que você vai mostrar se você é crente de verdade ou se você não é crente. Olha, eu tomo as medidas de segurança, eu sigo o que o Ministério da Saúde fala, eu estou isolado, mas eu não vou me desesperar, porque eu sou servo do Senhor Jesus. Um testemunho público da sua fé. Jairo, em seguida, tem uma atitude de oração. Porque aqui diz no versículo 23, Marcos 5, 23, que ele insistentemente suplicava a Jesus. Jesus, só me resta você. Eu oro porque só me resta você. Na verdade, é só Jesus que importa. Então, adoração, testemunho público da sua fé e oração. Quando a gente vê essa mesma passagem no livro de Lucas e no livro de Mateus, eles dão a entender que a menina já estava morta. Que quando Jairo veio até Jesus, a menina já tinha morrido, quando ele se prostra aos pés de Jesus. A sua filhinha, ternura, objeto do seu carinho, já estava morta, ou estava à beira da morte, quando ele vem até Jesus. E o que é que ele pede para Jesus? Ele pede: Jesus, vem, entra na minha casa, se move na minha direção, e impõe as suas mãos sobre a minha filhinha. Quando a gente olha isso, a gente pode estranhar, porque nós sabemos que Jesus, em outros momentos, já tinha curado à distância, sem precisar tocar nas pessoas. Mas alguns estudiosos dizem que era uma prática comum na época, o toque das mãos para a cura, e que ao fazer isso, ao tocar nas pessoas, além de respeitar a tradição, isso ajuda a fortalecer a fé do doente, a fé do necessitado. Então Jesus podia curar à distância, mas ele vai e aceita e se move até a casa de Jairo. E hoje eu te pergunto: como é que nós podemos tocar as pessoas? Nós não podemos ir fisicamente até elas, até eles, mas nós podemos ainda tocar as pessoas, tocar amorosamente as pessoas, por meio de uma ligação, por meio do nosso cuidado, de entrar em contato, fazer uma videoconferência. Se a pessoa está no grupo de risco e você não, às vezes fazer uma compra, levar para ela ou para ele, deixar lá sem contato. Nós podemos tocar as pessoas, mesmo nos dias de hoje. Agora, bonito é quando a gente vê a resposta de Jesus à súplica insistente de Jairo, né? Aí na sua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 35 ao 42. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Se você puder, repita comigo essa palavra: não temas, crê somente. Se tem alguém aí perto de você, repita para essa pessoa: não temas, crê somente. Depois, se você puder, escreva no seu Facebook, no seu Instagram, onde quer que seja, e publique isso: não temas,
crê somente. Versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. O que é que Jesus faz para atender a oração de Jairo? A adoração e a oração e ao testemunho de Jairo. Jesus vai. Jesus se move em direção à casa de Jairo. Jesus, no caminho para lá, encoraja um pai desesperado. Está lá em Marcos 5:36. Não temas, crê somente. Eu disse aqui no culto, mais cedo, que o medo é uma forma de servidão. O que isso significa? Toda vez que você tem medo de alguém, você se paralisa em relação àquela pessoa, você não reage. Muitas vezes o medo no trabalho te impede de tomar as melhores decisões. O medo é uma forma de servidão imposta. E nós não podemos servir ao medo. Nós temos que servir a Deus. Não podemos nos deixar paralisar, se colocar para baixo, entrar em depressão por causa do medo, do pânico que se instalou. Nós servimos a Deus e nós não servimos ao medo. Jesus encoraja aquele pai: não temas, crê somente. Jesus nos encoraja nesse momento também. Deixa a fé em Cristo expulsar o medo do seu coração. O pastor falou mais cedo. O medo vai ser expulso do seu coração pelo amor. Nós temos o versículo. O próximo passo de Jesus, Jesus toma a criança pelas mãos. É tudo que nós precisamos hoje. Que Jesus nos tome pelas mãos. Clamar, orar a Ele, para que Ele nos guie, nos mostre o que fazer. Tomar pelas mãos, as mãos significam fazer o trabalho. Como que eu devo fazer para superar esse momento orientado por Jesus? E aí Jesus dá uma ordem, no versículo 41. Eu te mando, você se levante. Você se levante. Nós temos que estar atentos às ordens que Jesus está dando para nós hoje em dia. Jesus deixa as pessoas atônitas, atarantadas. A Bíblia fala que elas ficaram todos sobremaneira admirados com o que Ele é capaz de fazer. Então percebe que tem uma linha de ações conectadas aqui nessa passagem. O que nós vemos? Um homem que abre mão de tudo para ter uma atitude de adoração, de oração, de testemunho a respeito de Jesus. Então, adoração, testemunho, oração. Quando você tem adoração, testemunho, oração, olha o efeito que Jairo e sua família vivenciaram. Jesus vai até eles, vai até sua casa. Jesus te encoraja, renova as forças. Quando a gente fala a palavra coragem, e eu tento usar bastante essa palavra, coragem, de acordo com os filósofos, é a virtude primeira. Sem coragem, você não consegue desenvolver nenhuma outra virtude. A coragem
é algo que está no coração. Coragem, coração. E a coragem é uma decisão. Coragem não é loucura. Eu, diante de algo que me assusta, me dá medo, eu reconheço o perigo, mas eu não me amedronto, eu tenho coragem. Então eu sei que é perigoso, vou tomar as medidas contra, mas eu tenho coragem para enfrentar essa situação. Eu tomo a decisão de enfrentar a situação. Os verdadeiros heróis não são os loucos, os inconsequentes. Os verdadeiros heróis são os que reconhecem o perigo e enfrentam o perigo com coragem. Olha, eu vou seguir tudo que o Ministério da Saúde está dizendo, mas eu não vou me amedrontar aqui na minha casa. Jesus, então, encoraja. Então nós temos lá adoração, testemunho, oração. Jesus vai até a casa deles, Jesus nos encoraja, Jesus nos toma pelas mãos e Jesus dá uma ordem que muda a nossa realidade. Jesus é capaz de ordenar a morte que se afaste daquela menina. Jesus é capaz, Ele pode e Ele vai ordenar que a morte se afaste de nós. Se eu adorar a Deus, se eu testemunhar a Jesus, se eu orar, Deus vai afastar a morte de nós. Vai nos tomar pelas mãos, vai nos guiar e vai ordenar para que a nossa realidade seja mudada. Todo mundo, todos os estudiosos dizem que nós vamos sair muito diferentes como pessoas, como famílias, como sociedade, como empresas, depois dessa crise. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas eu quero confiar no Senhor Jesus, que seja o que for que acontecer, Ele tem o melhor para nós, para aquele que adorar ao Senhor, testemunhar ao Senhor e orar ao Senhor. E é isso que Ele está pedindo de nós. O mesmo que Jairo fez, Deus está pedindo de nós. Que a gente não se afaste da vida. Ainda não é o tempo do fim. Que a gente possa adorar, orar e testemunhar. Faça isso entrando em contato hoje com alguém. Seja aqui da igreja, seja da sua família, seja um amigo que está distante. Ofereça suas mãos à distância. Ordene a bênção na vida dessa pessoa. Transforme esse tempo de distanciamento social em um tempo de bênção, que Deus vai levar às pessoas por seu intermédio. Se Jairo não tivesse aberto mão de tudo e se prostrado aos pés de Jesus, a situação da sua filha não teria mudado, a morte não seria expulsa. Agora, se você assumir a atitude de Jairo, adorar a Deus, testemunhar a Jesus e orar muito, insistentemente, a vida das pessoas que você tocar, na vida delas, a morte será afastada. Você vai ser bênção. Nesse tempo, pessoas vão se converter por seu intermédio, vão aceitar a Jesus, vão ter mais simpatia pela igreja. Nós já estamos recebendo aqui, mesmo com a igreja fechada, pelos meios digitais, gente que passou a nos acompanhar, que antes não queria saber de igreja. O pastor tem feito apelo o tempo todo: você precisa aceitar Jesus, você precisa voltar para Jesus. Nós temos idosos e idosas aqui na igreja que têm dificuldade com celular, com redes sociais, então tem que pedir para o filho, tem que pedir para o neto, para ajudar a assistir o culto, assistir as coisas daqui da igreja. Que bom, que aí o neto também, que tem muito tempo que não vem na igreja, tem que ouvir falar de Jesus. E ele está precisando, todo mundo está precisando ouvir falar de Jesus. Eu achei interessante o ministro da Saúde, que é um homem religioso, não protestante, mas religioso, cristão, dizendo que, ele disse assim: olha, tomando todas as precauções, não deixe de ir na igreja, não entre em contato com ninguém, mas se você puder, vá na igreja, porque a igreja, a espiritualidade,
Deus ajuda a fortalecer o seu sistema imunológico. Isso a ciência já comprovou. Então, quando o pastor Pontes, outros pastores de todas as igrejas fazem esse sacrifício, colocam em risco a sua vida para vir aqui ministrar cultos, ministrar uma palavra a você, é porque eles têm esse compromisso e sabem que a palavra de Deus, o Espírito de Deus, fortalece o sistema imunológico das pessoas e ajuda a afastar a maldição desse vírus. É isso que nós estamos fazendo aqui, levando a palavra com esse sentido. Daqui a pouco o remédio vai chegar, daqui a pouco a vacina vai chegar. Amém. O nosso distanciamento social vai ajudar a achatar a curva de contaminação. Os nossos hospitais, nós temos que orar pelas nossas autoridades para tomarem as melhores decisões e os hospitais darem conta de atender e a taxa de mortalidade ser a menor possível. Sim, e nós vamos ajudar nisso, a fortalecer o sistema imunológico das pessoas, mantendo a palavra de Deus, mantendo a adoração, o louvor e o testemunho público de quem é Jesus, que Jesus tudo pode e Ele tem a capacidade de afastar a morte de nós. Essa é a palavra da escola dominical que eu tinha nesse momento para vocês. Espero que você possa depois entrar no YouTube, retransmitir essa palavra também junto com o nosso culto para outras pessoas. Vamos ter um momento de interação, Luciano, com o nosso pessoal? Nós queremos interagir com você. Como é importante para nós a gente ter você nessa rede social, saber que podemos contar com você, e eu tenho assim certeza que Deus está agindo, Deus está no controle. Me presta esse microfone, Luciano. A gente usa aqui com todos os cuidados necessários. Ao vivo tem um preço, ao vivo tem um custo, né? Isso, agora chegou aqui. Mas, Leide, quem é que está aí conectado conosco? Nós queremos mandar um abraço para você. Nós estamos com saudade, né? Chegar aqui na igreja e não ver a turma da enologia, o pessoal da música, né? Não ver o pessoal da portaria. Irmão João e toda a equipe, Ivanildo e equipe, que saudade de vocês, viu? A gente chega aqui, o irmão Luciano vai no banco cumprimentando um por um, né, Luciano? Faz falta um abraço, né? Agora nós queremos dar um abraço virtual. Olha aqui, um abraço para você, ó. Neide, diz para nós aí quem está conectado conosco, e nós vamos ter um tempo de pedido de oração agora. No final da escola dominical. Tem muita gente conectada com a gente agora na escola dominical. Tem o Gabriel, tem a Larissa, tem o Neymar, a Fátima, mãe do Iago, do Varlina, Danilo, Janaína, Júnior Santos, Renato, Euni, Euni Pinheiro, Deus abençoe você, Joel, Gabriel, que benção, o noivo da Dedeinha. Dedeinha. Ô Dedeinha, Deus te abençoe. Vamos pôr a nossa mocidade aí conectada no culto agora das 10h30, 10h40, né? O Samuel vai começar o culto aí com 3 músicas em louvor e adoração a Deus. Tem o Zé Ricardo aqui. Ademir, Zé Ricardo, qual foi a heresia que eu falei? Quero ver agora, professor Ademir. A gente tem a Regina, o Júlio, tem a Moque, o Igor, a Reis, tem um monte de nome aqui que às vezes fica só sobrenome. No Facebook a gente tem a Maria José, tem a Eliane, o Irã, a Lúcia, a gente tem o William, a Magali, a Ivone, a gente tem a Janine, a Ilka. Magali, suas flores fazem falta aqui, você. A Cárcia. Eu estou precisando de trocar a ornamentação aqui, viu? Trocar o fundo aqui, viu, Magali? Fica aí o desafio para você pegar um Uber, vir aqui fazer essa troca para nós. Domingo que vem vai ter Santa Ceia, né? Então nós vamos preparar tudo. A Santa Ceia vai ser aqui na sua casa, mas vai ter toda uma estrutura aqui da ceia
e a gente vai informar você durante a semana como faremos isso. Mas vai ter Santa Ceia para todo o povo. Tem a Saline, o Sidney, a Fabiana, o Delcinho, Isaías. Tem muita gente mesmo, graças a Deus. Delcio, você vestiu uma roupa social para assistir, Delcio? Por favor, hein? A Priscila entrou também. Ô, Luciano, eu quero mostrar aqui uma foto no celular. Dá para mostrar aí, Neide? Chega mais perto ali, mostra lá. Você vê que a igreja, a missão não para, a igreja não para. Dá para ver direitinho quem é esse casal? Dá para ver? Hein? Tá vendo aí de casa? Escrevem para mim quem é esse casal. Tá? Domingo passado foi bodas de prata, tá? Deste casal. Então eu quero chamar aqui o casal para vir aqui à frente, tá? Eu e o Luciano, no culto aqui na igreja, fizemos, né, a consagração, mas na hora não deu para gravar, não deu para filmar e mostrar para vocês. Chega os dois aqui na frente aqui do púlpito, né? Pode chegar aqui, Neide. E nós queremos que você de casa aí, né, possa bater palma para eles. 25 anos de casados. Deus abençoe vocês e nós vamos orar por eles agora. Já oramos domingo passado. Tem aqui, né, as fotos da aliança. E que aliança bonita, hein, Luciano? Rapaz, essa aliança você vai ter que pagar em 24 vezes. Mesmo. Sem juros, porque olha, vale um carro isso aí, hein, Elza Ricardo? Olha aqui, ó. Isso, olha que coisa. Deixa eu Maravilha. mostra ali, aqui, ó, a festa do domingo passado, viu? Mostra lá, Neide, olha aí, ó. Foi uma festa com 4 pessoas, mas nós não podemos parar, a missão continua. Bodas de prata, ministração, pregação, oração, reunião em plataforma, né? Reunião com o Ministério de Comunicação, reunião de oração. Hoje às 17 horas nós vamos ter uma reunião de oração na plataforma com todos os alunos do curso de evangelista. Luciano, você ora por esse casal, abençoando os 25 anos. Você de casa aí, estende a sua mão sobre eles e os abençoe em nome de Jesus. Neide Carlos, vamos receber essa renovação da aliança. Ó Deus, nós te louvamos pela maravilha que testemunhamos aqui domingo passado e hoje, a renovação da aliança aos 25 anos de casamento do Carlos e da Neide. E nós pedimos, ó Deus, o derramamento da sua graça sobre a vida deles, dos seus filhos, de toda a sua família. Nós sabemos que 25 anos de casado hoje em dia é um verdadeiro testemunho. É uma coisa rara no mundo que aprendeu a descartar as pessoas. E aqui, ao renovarem no altar do Senhor essa aliança, é uma aliança entre eles enquanto casal, é uma aliança entre eles enquanto pais, enquanto pai, enquanto mãe, e é uma aliança deles também diante do Senhor. E nós te glorificamos, te exaltamos, pedimos, ó Deus, fortalece essa aliança, dê saúde, dê trabalho, dê condições, que essa casa possa prosperar. E ó Deus, nós sabemos que o Senhor ainda vai nos permitir comemorar muitos outros aniversários desse casamento, desse casal tão amado. Estende as suas bênçãos sobre eles, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Deus abençoe vocês. Um beijo de toda a igreja metodista, viu? Tá? O beijo virtual, um beijo no coração. Ô Carlos, você tá bonito, viu? Tá do lado dela. Eu sei que você esforça muito, mas só a graça, viu? Deus tá? É misericordioso, né? Ei, Luciano, Deus é misericordioso. Mas para você se sentir, queridos, que como Deus está trabalhando, no próximo sábado eu vou estar fazendo um casamento, né, da Luísa e do Fernando, né? Esse casamento vai ser restrito, que não pode ter ajuntamento de público, mas já estava tudo marcado, então foi cancelada a cerimonial, festa, almoço. Fernando e Luísa, vocês vão ficar devendo o almoço. Eu estava contando com aquele almoço daquele restaurante lá na Pampulha. Aí perdi o almoço, Luciano, por causa dessa pandemia, tá? Mas nós vamos fazer o casamento sábado às 11 horas da manhã, lá no espaço de convivência da Igreja Metodista Central. Vai ser um casamento de portas fechadas,
numa área aberta, arejada, né? Vou estar ali com o pastor Marcílio, o pastor Wesley, os pais e os padrinhos realizando esse casamento. E a despeito de tudo que estamos vivendo, a vida continua, né? Amém. Então nós vamos encerrar orando. Nosso professor vai estar encerrando a escola dominical e assim fazendo um desafio para os alunos. Domingo que vem teremos Santa Ceia e vai ter Santa Ceia aí na sua casa e você vai ser informado como isso vai acontecer. Amém. Se tem alguém aí perto na sua casa, estenda suas mãos em direção a essa pessoa agora. Repita em voz alta. Se é alguém que está distante, mesmo simbolicamente, estenda as mãos para a janela, estende as mãos para a porta, para a parede que vai na direção. E repita agora, por favor, e diga assim: eu te abençoo em nome de Jesus. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Ó Deus, encoraja, fortalece o coração, renova a coragem, tira o medo, afasta a depressão, afasta a preguiça, renova, Jesus, renova o sistema imunológico por meio da Tua Palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Vamos ter o culto daqui a pouco das 10h40. Assista, é melhor do que você ficar assistindo televisão. E domingo que vem tem mais? Domingo que vem nós vamos ter ainda escola dominical. Ainda não vou te falar o assunto porque ainda não recebi o assunto, mas eu vou consultar a Deus e te falo durante a semana. Fique atento, por favor.